como essa, ela está de portas abertas. E o Evangelho, ele é uma via de mão dupla. Tanto salva o homem quanto o condena. Então, amanhã depois, a juventude que estiver no inferno não poderá, meu irmão, reclamar que não tinha uma igreja atualizada, uma igreja que tocava louvores, uma igreja que estava inserida na internet, uma igreja que fizesse uma programação dessa. Eu vi o seu vídeo no Instagram, o pessoal lavando a igreja, sabe? Esse desejo que nós temos realmente que as pessoas estejam aqui. Deus, Ele vê tudo isso. E isso, por mais que às vezes a gente não veja aqueles frutos nas nossas mãos, né? Saindo com aquele cesto lotado. Mas isso serve de testemunho quanto aqueles que estão caminhando de passos largos para o inferno. Então, meu irmão, confie no Senhor. O Senhor tem usado a todos aqui nesta igreja poderosamente. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Todos acharam, amém? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu todo o povo que tinha consigo de Baala, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram à casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com salteros e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi ficou muito triste, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Peri-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a casa de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor. Pai, nós agradecemos por esta palavra que aqui está escrita, Deus. Aqui, Pai, essa mensagem, essa narrativa, ela está descrita para o nosso ensino, Pai, está descrita para o nosso aprendizado, para que nós possamos, ó Pai, na nossa caminhada cristã, ajustar as nossas vidas, e também aqueles que, Senhor, estão ensinando, possam também, Pai, conduzir de uma maneira segura e correta a verdadeira adoração da qual nós devemos prestar a Ti.
Que nesta noite, Pai, o Senhor abra os nossos entendimentos, para que assim possamos compreender as verdades espirituais que coube o Teu Santo Espírito, Pai, nos revelar por detrás desta narrativa. Que assim como Paulo pregava e o Senhor abriu o entendimento de Lídia, Pai, que o nosso entendimento venha a ser aberto, para que nós possamos, Senhor, aplicar cada dia mais a Tua palavra no nosso coração. Amém. Esta narrativa, ela se encontra no contexto da qual a arca do Senhor, ela é trazida de volta para Jerusalém. Davi é então coroado rei, e ele sente um desejo tanto político quanto espiritual de trazer a arca para próximo de si. Nesta narrativa, nós podemos aprender algumas verdades espirituais de como sermos diligentes na nossa vida cristã e no nosso desempenho na obra de Deus. Mas, antes disso, nós precisamos entender qual era e qual é o significado da arca, um objeto da qual Deus instruiu Moisés para que construísse. A arca nada mais era do que uma mobília, uma espécie de uma caixa, e os seus componentes eram de madeira, uma madeira de acácia, uma madeira buscada no deserto, e ela era recoberta de ouro. E nisso ela já apontava para o próprio Cristo, Jesus, que viria na sua natureza humana, mas revestido da glória divina. Dentro da arca também existia alguns elementos, dentre os quais nós tínhamos o maná, que Deus abasteceu o povo de Israel enquanto ele estava no deserto, e o maná ele vinha do céu. E este maná também já apontava para Jesus Cristo, o pão descido do céu, que alimenta todos os homens que dependem de Deus Pai. Dentro dessa arca também nós tínhamos a vara de Arão que floresceu, diante de uma rebelião da qual quem deveria ser o verdadeiro líder. E ali esse florescimento desta vara de Arão já apontava para a ressurreição de Jesus e os frutos que ele produziria. Também dentro desta arca havia as tábuas da lei, os mandamentos, e também apontava para Jesus, o Filho de Deus que cumpriu em si todos os mandamentos. Então a arca em si não era tão somente um mero objeto de adoração ou um apetrecho religioso. A arca ele representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, mas também era sombra das coisas futuras. Mas ao longo dos tempos, Israel foi lidando com este objeto de uma forma supersticiosa, de forma às vezes displicente e às vezes tomando aquilo como uma verdade absoluta. E isso foi se perdendo. E nessa narrativa nós vemos Davi querendo trazer a arca, Davi fazendo toda uma programação, toda uma organização espetacular, mas algo deu errado no meio do caminho. E aí às vezes nós ficamos perguntando, por que nós às vezes adotamos certas programações, porque nós fazemos certas coisas, mas parece que a nossa caminhada cristã parece que ela é frustrada. E essa história aqui foi frustrada pelo próprio Deus. E aqui nós vamos ver que Uzá, ele foi morto por Deus, como que numa descarga de uma alta tensão que lhe abriu uma rotura. E todo o povo ficou perplexo com aquilo. Então nesta noite, eu quero chamar você a
lidar com as verdades que aqui estão descritas neste livro, não de uma forma supersticiosa, mas de uma forma verdadeira, com realidades eternas, com realidades que apontam para o Cristo, para o Filho de Deus vivo. E nós, às vezes, nós nos esquecemos isso ao longo da nossa caminhada cristã. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção nesta noite é o seguinte, nessa narrativa: como manter-se diligente na vida cristã e no desempenho da obra de Deus. Então nós vamos aprender nesta noite, com esta história, como nós vamos manter-se diligente na vida cristã e no desempenho da obra cristã, da obra de Deus, perdão. Primeiro, é preciso saber que a rotina religiosa pode nos tornar negligentes com o sagrado. A rotina nos torna, às vezes, negligentes. Você quer ver uma rotina da qual nós temos? Quando nós tiramos a nossa carteira de habilitação, nós somos extremamente cuidadosos. Com semáforos, não falar o celular, usar o cinto, mas ao longo do tempo vamos ganhando uma certa confiança. E nos tornamos negligentes, porque a rotina nos torna negligentes. A rotina religiosa também gera isso. Há um velho ditado que diz: a familiaridade gera desprezo. O povo de Israel, há muito tempo, já estava desprezando os símbolos divinos da qual Deus havia instituído para eles. E nós também, em muitas vezes, podemos incorrer neste erro. A rotina do trabalho, a rotina dos estudos, a rotina do dia a dia, parece redundante falar isso, rotina do dia a dia. Isso vai nos levando a tornar negligentes com aquilo que Deus espera de nós, uma diligência completa, uma aplicação completa, colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar, buscando o seu reino em primeiro lugar. Há momentos em que nós também deixamos de adotar certas posturas. Essa narrativa, ela traz a história da arca retornando para Israel. Mas se você voltar no livro de Samuel, 1 Samuel, nós vemos a história na qual a arca foi levada pelos filisteus. Israel estava num campo de batalha. Israel estava perdendo a batalha. Israel pensou que a presença física da arca lhe daria vitória. E aí eles mandaram buscar a arca. E a arca foi levada para o campo de batalha. E quando a arca foi levada para o campo de batalha, todo Israel se alvoroçou, ficou feliz, ao ponto dos filisteus temerem e ficarem perplexos. Tão somente os capitães filisteus disseram: sejam homens, nós venceremos essa batalha. E assim aconteceu. Israel saiu em retirada. A arca foi levada para a terra dos filisteus. Isto mostra como Israel estava lidando de forma religiosa com aquilo que Deus havia lhe dado como símbolo da presença dele. Não serve de nada nós temos uma Bíblia dentro da nossa casa se isso apenas é um mero amuleto para nós. De nada serve as verdades espirituais se elas não são aplicadas na nossa vida. Nós tornaremos escravos do pecado. A arca foi levada para a terra dos filisteus, e por lá ficou 7 meses. E lá Deus trouxe uma pestilência sobre os filisteus, das quais eles tiveram que devolver a arca. Isso também mostra, sabe, meu irmão, que tanto esses dois extremos, nós venerarmos símbolos e desprezarmos, também traz um juízo da parte de Deus. Nós vivemos uma sociedade que despreza símbolos religiosos. Nós também vivemos cristãos que desprezam verdades religiosas. E tanto um extremo quanto o outro, nós temos os juízos de Deus. Porque quando a arca foi colocada dentro do templo de Dagon, a Bíblia diz que por 2 vezes Dagon foi jogado por terra e a sua cabeça estava cortada e as suas mãos.
Nós temos que ter cuidado com a rotina com o religioso. Israel estava tão enfadado da rotina religiosa que em Malaquias capítulo 1, verso 8 diz assim: na hora de vocês trazerem a minha oferta, vocês trazem animais cegos, e vocês não veem nenhum mal nisso. Na hora de trazerem a oferta, vocês trazem animais aleijados e doentes, e não vê nenhum mal nisso. Tente oferecer isso para o governador. Será que ele se agradará de você? Será que ele atenderá você? Pergunte isso ao Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem: que canseira! E riem-se dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. É triste quando na vida de um cristão, devido à sua rotina religiosa, ele começa a encarar os trabalhos para o Senhor como um enfado, como uma canseira, e começa a prestar a Deus um culto meia boca. Foi aqui o que estava acontecendo com o povo de Israel, trazendo animais cegos e mancos, e Deus pergunta: será que um governador aceitaria isso? Oh, meu querido, minha querida, não deixe a rotina religiosa tornar o seu culto, a sua adoração a Deus de forma desprezível. Nós estamos adorando um Deus santo, e o que Ele espera dos seus adoradores é santidade. Segunda coisa que nós precisamos aprender para manter-se diligente na vida cristã e no desempenho da obra de Deus, nós precisamos saber que as organizações e os apretextos religiosos podem estar fora de sintonia com a vontade de Deus para a sua obra. Eu repito, as organizações e os apetrechos religiosos podem estar fora da sintonia da vontade de Israel. Vejam só, tornou-se Davi a juntar todos os escolhidos de Israel no número de 30 mil. Israel escolheu 30 mil homens a dedos, os melhores para aquela festa, para trazer a arca. A Bíblia diz que eles botaram a arca em um carro novo. A Bíblia diz que Davi, com todo Israel, cantavam e tocavam perante Israel com toda sorte de bênção. Imagine o espetáculo que aquilo era. Imagina o show que aquilo não foi. Israel e Davi esperavam que aquela organização traria a chancela de Deus como a aceitação daquilo que estava sendo feito. Lê do engano. Lê do engano. Às vezes, irmãos, nós adotamos os mesmos erros. Agimos de forma pragmática. Entendemos que algo está dando certo e aplicamos aquilo no reino de Deus. Mas isso é um pouco que nós chamamos de pragmatismo. O pragmatismo, ele pode ser até bom para algumas coisas, mas quando nós inserimos dentro do contexto de adoração, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que lembrar da simplicidade do que Jesus disse: ide e fazeis discípulos. Esta é a simplicidade. É a simplicidade da qual Deus espera das nossas vidas. Aquilo que agrada o rei e o povo pode ser que necessariamente não esteja agradando ao Deus vivo. Então nós não podemos ficar desanimados quando não temos a aceitação do povo, quando não temos a aceitação de certas autoridades. Nós temos que nos perguntar se Deus está aceitando a minha adoração, se Deus está aceitando a obra das minhas mãos. É isso que eu tenho que estar preocupado para a minha vida como adorador do Deus vivo. Em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, porque será provada com fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se alguém construir, o que alguém construir, permanecer, esse receberá recompensa. E se alguém construir que se queimar, esse sofrerá juízo. Nós temos que estar preocupados se realmente a obra de nossas mãos está sendo construída sobre o alicerce que foi posto, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se a qualidade desta obra, ela está relacionada com ouro, com prata e com pedras preciosas, não com feno, não com madeira ou com outros objetos que encontramos pela rua fora, mas sim uma obra que será provada pelo fogo. Naquele grande dia, a obra de todas de nós será provada, e mostrará a qualidade, e mostrará qual é a aprovação de Deus, do Deus vivo para as nossas vidas. Organizações e apretextos religiosos podem estar fora de sintonia com a vontade de Deus para a sua obra. Terceiro lugar, como manter-se diligente na vida cristã e no desempenho da obra de Deus. É preciso saber que atitudes de zelos podem estar eivadas de pecados ou de um sincretismo religioso disfarçado. Atitudes de zelo podem estar eivadas de pecados ou de um sincretismo religioso disfarçado. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Por quê? Porque os filisteus tinham feito isso. E não era assim que se levava a arca. A arca se levava nos ombros. E levaram a arca de Abinadab, da casa de Abinadab, e que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Os filisteus nem guiaram o carro. Os filisteus botaram a arca sobre um carro novo, sobre vacas que estavam amamentando e que nunca haviam botado peso, e elas foram sozinhas para a terra de Israel. E aqui não, eles já estavam errados, já estavam querendo guiar o carro. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira de Deus acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. As ordenanças de Deus para a condução da arca eram rígidas. Homens escolhidos, homens que deveriam adotar certa postura técnica para levar a arca. E aqui já começou-se errado, começaram a levar a arca em um carro novo. A arca deveria ser levada pelos sacerdotes sem tocá-las e sobre os ombros. E às vezes nós também, adotamos certas posturas que não estão nas Sagradas Escrituras, como uma verdadeira adoração. Trilhamos um caminho da qual não está nas Sagradas Escrituras, para que nós prestamos a Deus um culto racional, um culto que seja aceitável diante de Deus. E às vezes nos vem um juízo da parte de Deus, da qual nós não entendemos o porquê. Aqui há uma falha muito grande, tanto de Davi como rei, como dos sacerdotes, de não ter consultado os escritos de Moisés acerca de como deveria ser a condução da arca. Nós também temos que nos perguntar se a minha vida como um adorador está de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu tenho me enquadrado naquilo que Deus tem esperado de mim como adorador. Eu tenho seguido isso à risca. Ou eu tenho feito esse sincretismo religioso parte de uma adoração pagã, de um estilo de vida pagã e de um estilo de vida cristã, e tentando casar essas duas coisas. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 21:
Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós temos que nos perguntar isso todos os dias da nossa vida. Em qual mesa eu tenho assentado? Na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios? Nós, nessa caminhada cristã, nós temos que lavar os nossos pés com a palavra, para que não venhamos contaminar o nosso coração. Nós precisamos de ter essas atitudes, não umas atitudes de um zelo religioso, mas uma atitude de buscar Deus. Eu tenho sido realmente zeloso na minha adoração para contigo, ou eu tenho feito uma mexilância ou um secretismo daquilo que não é aceitável diante de ti? Quarto lugar, como manter-se diligente na vida cristã e no desempenho da obra de Deus. É preciso saber que a decepção religiosa causa tristeza, medo e nos paralisa. A decepção religiosa, ela nos causa tristeza, medo e nos paralisa. Davi ficou triste porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá. E talvez Davi se perguntou: Senhor, eu escolhi 30 mil homens, eu montei a orquestra filarmônica, eu contratei os melhores músicos, eu fiz tudo que o Senhor esperava, e o Senhor me faz isso, me mata um homem no meio de uma festa e acaba com tudo. As Sagradas Escrituras dizem que Davi ficou triste. Davi, pois, teve medo, porque naquele dia o Senhor matou Uzá e disse: como virá a minha arca do Senhor? As decepções religiosas também fazem muitos homens parar. Eu vejo muitos homens parados, porque se decepcionaram na sua caminhada cristã. Se decepcionaram com instituições, se decepcionaram com homens, se decepcionaram com trabalhos. E a pergunta que nós temos que fazer: o que eu tenho feito realmente que tenha tido a aprovação de Deus, para que eu não venha me decepcionar ao longo do meu desempenho ministerial? O que eu tenho realmente feito para que eu não me decepcione e para que eu fique como Davi, triste, com medo e paralisado? Jonas, vejam só, Jonas é um homem decepcionado, religiosamente decepcionado. E Deus viu a obra dos ninivitas e como se converteram do seu caminho, e se arrependeu Deus do mal que faria a eles, e não fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Peço-te, Deus, pois, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável este o teu sentimento. Porque Jonas esperava que os ninivitas fossem destruídos, talvez. Para Jonas era inaceitável na cabeça de um judeu que um gentil se convertesse e o povo judeu ainda continuasse no pecado. As decepções religiosas nos fazem isso, nos fazem ficar tristes, nos fazem ficar com medos, paralisados. Mas nós precisamos apegar-se ao conselho de Paulo. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E eu creio, por mais que às vezes nós não vemos o fruto do nosso trabalho, da qual nós estamos plantando, e às vezes o inimigo, as pessoas tentam semear no nosso coração a tristeza, mas lembre-se, Deus dará o crescimento à sua obra. Deus fará prosperar a sua obra. Basta nós estarmos em sintonia com a sua vontade, basta nós estarmos na rota do seu querer, basta nós estarmos seguindo este mapa. E quinto e último lugar, como manter-se diligente na vida cristã
e no desempenho da obra de Deus. É preciso saber que somente um coração obediente, diligente e alegre pode alcançar a aprovação de Deus para empreendimentos em seu reino. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. Isso mostra diligência. Isso mostra que nós, na obra que nós desempenhamos a Deus, nós precisamos, tem hora que nós temos que parar. Senhor, é isso mesmo? É desse jeito que eu tenho que continuar? É nessa pegada que eu tenho que ir? Porque Davi já estava assim, né? Gato escaldado, né? Como é que é? Gato escaldado, né? Não lembro o ditado, mas é mais ou menos assim, né? Davi, ó, já morreu, já te passei uma decepção. E aí quando eles assumem a postura, adotam o que havia sido escrito, deram 6 passos, Davi, opa, vamos sacrificar. Isso mostra a oração para nós. Na obra de Deus nós precisamos orar muito. E ontem eu fiquei muito feliz quando eu vi um vídeo de vocês na praia orando, né? Fiquei com água na boca do churrasco, mas também da oração, né? E eu fiquei muito feliz vendo aquele grupo orando. A oração de uma igreja é muito importante para ver qual é. A oração é essa bússola que indica o que o Senhor quer para as nossas vidas. A oração abriu cadeias quando Pedro estava preso. A oração tem esse poder. Então nós precisamos dar esses 6 passos e parar às vezes. É isso, Deus, que eu quero. É isso que o Senhor quer. É nessa direção, é dessa forma, é nesse meio. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Nós precisamos de ter alegria para fazer a obra de Deus. Nós não podemos fazer por uma mera dispensação que apenas é nos dada. Nós precisamos de entregar de corpo e alma. Não podemos fazer pelo mero profissionalismo, pela mera dispensação. Não, alegria de alma, nos despir daquilo que somos. A palavra de Deus mostra que Davi, um rei, que estava com uma roupa simples, uma roupa de linho, da qual ele foi até reprovado pela sua mulher, e ele saltava e cantava diante da arca, que representava a presença de Deus. Nós não podemos ser aqueles cristãos que estamos indo para o céu, mas com cara daqueles que estão indo para o inferno. Não, a alegria tem que estar em nosso coração. Temos que ser obediente, buscar nas sagradas escrituras qual seja o culto racional que devemos prestar a Deus. Temos que ser diligentes nesses 6 passos. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, mas sim buscar em oração a direção de Deus. Temos que sentir alegria em fazer a obra de Deus, e não apenas uma mera dispensação que nos foi confiada. O Senhor Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, sei que você nem é frio e nem é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim você é morno e nem frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-la. Nós precisamos ser uma igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja que tem a promessa de Deus, uma igreja fervorosa na oração, uma igreja fervorosa no jejum, uma igreja fervorosa na leitura das Sagradas Escrituras. E eu termino fazendo algumas considerações acerca de como nós podemos manter diligentes nessa vida cristã e nesta obra nesse desempenho desta obra. Pode ser que todo o povo aprove o que fazemos, mas e a aprovação de Deus para nossas vidas? É uma pergunta da qual nós temos que fazer. E a aprovação de Deus para aquilo que eu estou fazendo? Padrões mundanos, em última análise, terminam em morte. Adotar o padrão dos filisteus para levarem a arca. Carro novo, guiado, encostou a mão, morreu. Uma igreja que adota padrões mundanos está caminhando para a morte. E às vezes nós paramos diante da história do Velho Testamento e nós vemos um Deus que destrói o mundo com fogo, com enxofre.
Nós vemos Deus que destrói o mundo com um dilúvio. Nós vemos Deus que mata velhos e crianças. Um Deus que, quando se toca num objeto sagrado, é fulminado. E aí, quando nós partimos pelo Novo Testamento, nós vemos um Deus misericordioso. E quando nós vimos para a nossa atualidade, nós vemos homens mercenários fazendo negócio com a obra de Deus. Nós vemos líderes se vendendo, nós vemos homens mergulhados no pecado. E nós perguntamos: aonde está aquele Deus tão zeloso com as suas obras? Nós nos esquecemos da cruz de Cristo, que ainda aplaca essa ira de Deus sobre essa humanidade. Essa misericórdia do Senhor Jesus Cristo de braços abertos, mas que um dia, com a segunda vinda de Cristo, será tirado o Espírito Santo, e toda esta imundícia, todo esse pecado será fulminado pela ira santa de Deus Pai. Então Deus não está tardando em trazer a sua ira como nós às vezes imaginamos. Ele ainda é misericordioso com aqueles que brincam com a sua palavra. Ele espera de nós ainda um coração diligente. Ele espera um coração fervoroso. A palavra de Deus diz em Mateus 7, 22, 23: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu não vos conheço e nunca vos conheci. Afaste-se de mim os que praticam mal. É como num processo penal: a sentença já está dada, basta ser executada. Nós não podemos ser tomados pela tristeza quando nós olhamos. E eu concluo, irmãos, dizendo para esta igreja que o Senhor está com vocês. A igreja primitiva não tinha a forma mágica do sucesso, não tinha homens letrados, não tinha qualquer propriedade, não tinha convidados famosos. Todavia eram homens e mulheres das quais o mundo não era digno. Não eram dignos. Eles colocaram a mão no arado e não olharam para trás. Com isso revolucionaram o mundo de sua época. Essa reunião aqui é um testemunho na eternidade para aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Por isso nós temos que glorificar a Deus. Por isso que nós temos que agradecer a Deus. Por isso que nós temos que honrar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que estar aqui cantando felizes e alegres, porque o Evangelho nos alcançou e nós estamos aqui, esta igreja está aqui divulgando, buscando meios de divulgar esta palavra, de falar desse Evangelho, de alcançar esta juventude, de alcançar este mundo. Não fique triste, não fiquem pensando que Deus não está aceitando a obra das nossas mãos. Não! Isso já é um testemunho na eternidade. O mundo depende de promoção e do prestígio e da influência do dinheiro e das pessoas. A igreja de Jesus depende de muita oração, do poder do Espírito Santo, da humildade, do sacrifício e do serviço. A igreja que imita o mundo pode parecer bem-sucedida neste mundo, mas na eternidade será fulminada ante o juízo de Deus. Creia, 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 creia. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estas verdades, elas só vêm, Senhor, nos colocar na centralidade da Tua vontade, Deus. Que nós venhamos prestar a Ti um culto racional, um culto vivo, Pai. Que nós não venhamos durante a nossa caminhada, Pai, ficar entristecidos, cabisbaixos, mas entender que o Senhor é o sustentador desta obra, Pai. O Senhor nos chamou para sofrer, o Senhor nos chamou para colocar a mão no arado. Ó Deus, o Senhor nos chamou, Senhor, para pregar, para levar este ide, Pai. E eu creio, Senhor, que esta igreja está plantada nesta região, Pai, para ser uma atalaia do Deus vivo, poderoso. E eu creio que o trabalho desta igreja não é em vão, Pai.
Nós acreditamos no poder do Teu Santo Espírito, Pai, no poder do Evangelho, Pai, na espada de dois gumes, Pai, apta a penetrar na divisão da alma e do Espírito, Pai. Ó Senhor, abençoe, Pai, os líderes desta igreja. Ó Deus, faça, Senhor, este trabalho crescer mais e mais, que pessoas possam estar sedentas de estarem aqui, Pai, que esta obra venha a ser sustentada, Pai, pelos Teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe, Pai, incorrer no erro, Pai, de que Davi e aqueles líderes incorreram, mas que nós venhamos, Pai, sempre buscar nos passos da oração qual é a Tua boa e perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha operar em nós tanto o Teu querer como o Teu efetuar, Senhor Jesus Cristo. Eu Te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.